que mais a gente se depara com os representantes dentro do salão é a venda de produtos de pó descolorante que promete ser milagrosos, né? É o pó descolorante que abre 9 tons, que abre 10, que abre 11, que abre 12, que é dust free. Dust free, para vocês entenderem, quem não sabe, é aquele pó que não, é o pó descolorante que não sobe aquele pó, né? Ele é um pó compacto, tem essa tecnologia dust free para que não suba o pó, porque é horrível quando você está preparando o pó descolorante na cumbuca, o pó descolorante sobe, entra na narina, né? Entra no nariz, é terrível. Então, o pó descolorante que não sobe pó é dust free. Hoje, essa tecnologia é usada praticamente em todos os pós descolorante. Normalmente, assim, 90% dos pó descolorante profissionais que são vendidos para salão de beleza são dust free. Claro que nós encontramos também pó descolorante que vende na farmácia, que vende na perfumaria, que eles têm uma qualidade menor, uma matéria-prima com qualidade menor para baratear. Tudo que é muito barato é suspeito, porque esses produtos que vêm de perfumaria, eles têm que baratear muito para chegar a um custo para vender numa farmácia, numa perfumaria ou mesmo dentro do supermercado. Não vende produto normalmente no caro. Mas se vender, não vai ter de boa qualidade, porque eles têm que usar uma matéria-prima barata. E a matéria-prima da indústria cosmética capilar não é barata. Não é barata. Normalmente, é tudo importado. Tudo importado. A matéria-prima em si é importada. Então, é necessário usar produto de qualidade. Para você ter um produto de qualidade, é necessário usar matéria-prima de qualidade. E isso faz com que encareça um pouco mais o produto, né? Nós temos essa facilidade de estar comprando produtos direto da fábrica. Isso daí é maravilhoso para nós, profissionais, porque a gente consegue ter produto de qualidade com um custo-benefício muito baixo. Então, isso é excelente, né? Então, vamos lá. Eu vou falar do nosso pó descolorante e vou falar dos pó descolorantes que tem no mercado, tá? O nosso pó descolorante, ele aqui na embalagem dele, ele promete pelo fabricante que ele abre até 9 tons. Está escrito aqui. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Essa questão de abrir 9 tons, de abrir 10 tons, 11 tons, ou 12 tons, ou 7 tons, independente do que o fabricante colocar na embalagem, é apelo de venda. Como eu já falei para vocês de outros produtos, que é necessário ter apelo de vendas. Isso é necessário. Todo fabricante vai colocar. Por quê? Imagina, se uma outra marca aí, seja que for, usa esse apelo de vendas e nós não usamos. A profissional, ela vai bater o olho, ela vai olhar, a primeira coisa que ela vai procurar, é uma das primeiras coisas que ela vai te perguntar, se você é representante, quantos tons ele abre, tá? Então, isso é uma pergunta recorrente. Porém, eu quero desmistificar isso para vocês aqui, e falar para vocês que não tem nada a ver essa questão de quantidade de tons que o pó descolorante vai abrir. Mesmo porque um pó descolorante que abre... A gente consegue abrir um cabelo na tonalidade até a altura de 9 ou de 10. A altura de clareamento, o que é? O que é a altura de clareamento? É o fundo de clareamento. Por exemplo, ó, meu cabelo ele tem uma raiz 5, tá? Que é um castanho claro. E aí eu abro esse cabelo, eu quero fazer as mechas, eu quero ficar loira, então eu tenho que abrir esse cabelo numa altura de tom mais alta. Então, a nossa tabela de cor, ela vai até a altura de tom 12, o loiro claríssimo, o Mega Power aí. Só que nós não conseguimos chegar à altura de 12 num clareamento. O que nós conseguimos chegar num clareamento com um pó descolorante é até a altura de 10. De 10. A gente consegue chegar até a altura de 10. O meu cabelo, por exemplo, eu abri ele, ó, fiz mecha. Vocês devem ter visto o vídeo por aí. Eu fiz mecha na altura de 9. Tem algumas mechinhas que já estavam, que está mais clarinha, vocês podem perceber, que está numa altura de 10.
Mas eu abri numa altura de 9. Eu não gosto do cabelo muito platinado, eu gosto dele entre o perolado e o platinado. Obrigada, Adriana, obrigada. Então, aí eu abri ele numa altura de 9, puxei na touca, né? Porque o cabelo é curto, preferi puxar na touca para ficar mais mecha. E aí, então, eu abri ele numa altura de 9, tá? Então, se eu tenho um cabelo 5, né? Eu tenho um cabelo que está na altura de 5, um cabelo natural, que minha raiz é 5. Aí eu vou abrir um tom, 2 tons, para chegar no 9, eu tenho que abrir 4 tons. 4 tons. Se o pó descolorante está prometendo que ele abre 9 tons, quanto que ele não ia abrir? Não é verdade? Só que não é o pó descolorante que define a quantidade de tom que ele vai abrir, tá? O que define a quantidade de tom que ele vai abrir é o uso do oxidante, tá? O oxidante que vai definir. Depois eu vou falar sobre isso, sobre o oxidante. O oxidante tem o oxidante, a gente tem o oxidante 5, 10, 20, 30 e 40. Cada oxidante tem uma volumagem diferente para isso, para que você misture no pó descolorante, falando de pó descolorante hoje, não descoloração, tá? Que você misture no pó descolorante, ele entre no interior da fibra e desbote a melanina, em quantos tons você desejar, mediante o uso, a escolha do oxidante, correto? Então, o que define não é o pó descolorante, quantos tons vai abrir. O que define quantos tons vai abrir é o oxidante. O oxidante, a escolha da volumagem do oxidante, que vai definir quantos tons vai abrir. E para aí, então, o que acontece? Eles colocam esse apelo de vendas, mas, cientificamente falando, não faz sentido. Não faz sentido algum. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Quando a profissional perguntar para vocês quantos tons que abre, não precisa dar toda a explicação. É importante que você saiba, porque, de repente, você vai se deparar com uma profissional que entende e que já participou de um curso assim, e que já tem mais estudo, e ela vai te questionar essa quantidade. Ela vai te questionar sobre isso. Ela vai falar para você assim, você vai falar para ela, o meu pó descolorante abre 9 tons. Mas não é o pó descolorante que define, é o oxidante. Você tem toda a razão. Por quê? Você estudou isso, então você está sabendo que não é o pó descolorante que define quantos tons que vai abrir, e sim o oxidante. Porém, quando você se deparar, falando para você, né, que vende o nosso produto, quando você se deparar com uma profissional que já vem com essa pergunta para você, quantos tons o pó descolorante vai abrir? Não precisa dar uma aula para ela explicar isso que eu estou dizendo. Pode falar, ele abre 9 tons, porque está aqui. Tá? Por quê? Porque senão você vai entrar em um debate com com a profissional, com a sua cliente desnecessário, né? Sendo que você está lá para vender a qualidade do produto. Que eu vou falar sobre a composição deles e você vai ver que ele tem enormes qualidades, imensas qualidades, ok? Então, isso é um mito que eu gosto sempre de estar explicando nos meus cursos, nos meus workshops, para que vocês realmente entendam, porque vocês encontram todos os tipos de profissionais quando vocês vão fazer uma abordagem, e para você que é profissional, saber que não adianta você comprar um pó descolorante que está prometendo 12 tons, abrir 12 tons. Para que você vai abrir um cabelo 12 tons? Que ele seja preto. Você não vai chegar na altura de 12. Vai acabar com o cabelo e você não chega na altura de 12. Porque o que define é a quantidade que abre um oxidante, é o oxidante que define, nós não temos oxidante que abre 12 tons. Não existe no mercado um oxidante que abre 12 tons. Ok? Explicando para vocês, voltando lá naquela primeira matéria que nós estudamos sobre a fibra, sobre o cabelo, o que é o cabelo, a coloração, ela entra para levar o pigmento para dentro da fibra capilar. Foi o que nós estudamos a semana passada. Sério, senhores? A minha cachorrinha resolveu latir.
A coloração, ela entra para levar o pigmento. E a descoloração, ela entra para retirar o pigmento. Ela não retira a melanina, tá? Ela não retira a melanina. O que ela faz é desbotar a melanina. Porque se ela vai lá e retira toda a melanina do cabelo, acabou a melanina, o cabelo vai ficar branco, né? Porque um cabelo sem melanina, ele é branco. Então, ela não tem o poder de fazer isso, de retirar a melanina. Ela tem o poder de entrar, de ir até o interior da fibra e desbotar a melanina. Então, ela desbota a melanina em quantos tons você, profissional, quiser que desbota, tá bom? Então, o pó descolorante entra na fibra capilar para desbotar a melanina e não para retirar toda a cor do cabelo, ok? Então, dando continuidade, vamos falar sobre a composição do pó descolorante. Um excelente pó descolorante, para mim, assim que eu conheci o pó descolorante da Chanceler, que o José me apresentou, falou, Kelly, eu estou aqui com uma amostra do pó descolorante para estar apresentando para você, para que você experimente. E aí, o que acontece? Ele me trouxe o pó descolorante, eu falei, nossa, eu preciso de um pó descolorante no mínimo excelente. Por quê? Porque eu só trabalhava com loira, eu fazia só loira, né? Como eu já falei algumas vezes para vocês, o meu salão era especializado em cabelo loiro, eu fazia cabelo loiro o dia todo, todos os dias da semana. Então, o que acontece? Eu precisava, para mim, o essencial era o pó descolorante ser, no mínimo, excelente, né? Trouxe o pó descolorante para o meu salão e experimentei o pó descolorante. Na hora que eu li toda a composição do pó descolorante, eu já percebi que ele tinha uma composição maravilhosa, tá? E aí eu usei o pó descolorante e amei, já de primeira, me deu um resultado incrível, tá? Porque eu estava no experimento, experimentando o pó descolorante. O pó descolorante, gente, é algo que é dificultoso de fazer a profissional trocar o pó descolorante. Por quê? Ela se habitua com o pó descolorante, a não ser que ela esteja com alguma insatisfação com o pó descolorante, ela vai querer experimentar outro, e aí é a hora de você colocar o pó descolorante, o nosso pó descolorante para ela, né? Então, por quê? Porque ela se habitua com aquele pó descolorante. Se ele está dando resultado para ela, para você tirar dela, vai ser sim com o custo-benefício. Isso daí, sem dúvida, você vai conseguir tirar. Porque o pó descolorante a gente usa muito, a mecha, ela não. A questão do custo que sai uma mecha em produtos é usado pó descolorante, é usado oxidante, é usado tonalizante, é usado roxinho, é usado papel alumínio, então o custo é alto, por isso que as mechas são caras, é um trabalho caro, tá? Porque o custo também é alto das mechas, né? Então, ela se preocupa muito em estar entregando um resultado incrível, no mínimo incrível, porque é uma transformação que a gente faz. Na descoloração, a descoloração é uma responsabilidade enorme, 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 que eu vou explicar sobre a composição para vocês e a gente vai falar o preparo de um cabelo e depois também que faz a mecha, o que é necessário fazer, tá bom? Então, vamos lá. O nosso pó descolorante, ele tem persulfato de hidróxido de amônio, isso é essencial. Todo pó descolorante tem persulfato, hidróxido de amônio, tá? Todo pó descolorante que vocês lerem, a composição dele, qualquer pó descolorante tem persulfato de amônio, então isso é essencial. Mas o nosso pó descolorante tem duas outras químicas, duas outras composições que são assim que torna ele o melhor do mercado, que é além do hidróxido de amônio, que é obrigatório ter, tem o hidróxido de sódio e o persulfato de potássio. Então, ele tem, gravem isso, hidróxido de sódio e persulfato de potássio. O que acontece? Muitas marcas, para baratear, só coloca hidróxido de sódio, não coloca persulfato de potássio. Por quê? O persulfato de potássio, ele é caro. É uma matéria-prima cara. Então, algumas marcas tiram o persulfato de potássio, porque o importante é ter hidróxido de amônio e o hidróxido de sódio é mais barato.
Porque poderia ter ou hidróxido de sódio ou fosfato de potássio, junto com amônio. Porém, para baratear, eles tiram o fosfato de potássio, que é o mais caro. Mas é necessário ter. Para quê que é necessário ter as 3 químicas essenciais? Para que a gente tenha segurança ao trabalhar, segurança na descoloração. Essas 2 químicas junto, que é o persulfato de potássio e o hidróxido de sódio, ele nos traz essa segurança. É aquele pó descolorante que você coloca no cabelo. Todo pó descolorante ele tem um up, que é 20 minutos. 20 minutos ele dá um up, é o up da descoloração dele. Depois ele começa a diminuir a velocidade da descoloração. Até chegar em 45 minutos, não descolorir mais nada. Pode tirar o pó descolorante e colocar outro, se for necessário, porque ele não vai descolorir mais, tá? É 45 minutos. Eu fico abismada de ouvir que tem profissionais que demoram 7 horas para fazer uma mecha, 8 horas, deixa aquele pó descolorante 3 horas no cabelo. Não adianta nada. O que adianta, tá, eu demorei 6 horas para fazer o cabelo, mas porque eu tive que repor pó. Ótimo, tem que repor. Se for o caso de 50 minutos, você vê que não está descolorido, reponha o pó. Isso é certo, tá? Depois vou dar umas dicas no final para vocês. Então, a composição do pó descolorante, ela tem que ser essa que nós temos. Essa que eu acabei de falar para vocês. Ter esses 3 componentes. Vamos repetir? Hidróxido de amônio, hidróxido de sódio e persulfato de potássio. São essas 3 químicas que ele precisa ter para você ter uma segurança de atingir os 45 minutos e esse cabelo não danificar. Porque senão tem que colocar muito sódio e acaba danificando o cabelo. Ele tem que ser na quantidade certa, o potássio equilibra ele, tá? Isso daqui é totalmente química, né, gente? Mas é importante que vocês saibam. Sim, já vou falar sobre isso, Carlinhos. Outro componente que nós temos, que eu acho, assim, surreal, é o Plex, tá? É o Plex. O Plex, o que é? Um tratamento que nós temos dentro do pó descolorante. É importantíssimo. O que eu tenho para falar para vocês sobre uma descoloração, que a descoloração é o procedimento que mais agressivo dentro do salão de beleza. Isso daí é fato. Isso daí é fato. A descoloração é o procedimento mais agressivo de um salão de beleza. Só que eu, Kelly, não vou deixar de fazer meu loiro por conta disso. E a cliente de vocês também não vai deixar de fazer loiro por conta disso. Tanto é que eu sempre falo, tem gente que fica lá, mas esse produto tem petrolato, mas que esse produto tem ácido não sei o quê. Gente, vilão, o petrolato, coitado do petrolato. Quem é o petrolato perto de tanto persulfato hidróxido desse jeito? Isso daqui é pura química. Isso daqui, sim, é química pesada. O pó descolorante é química pesada. Eu não escondo isso de ninguém. Eu sempre trabalhei com mecha, sempre trabalhei com loiro. Graças ao bom Deus, eu nunca derrubei um cabelo. Nunca derrubei o cabelo. Deixei o cabelo elástico? Já deixei. Deixei emborrachado? Deixei. Mas eu sempre tive tratamento do meu lado, igual DTX, para que um SOS, para que salvasse o meu cabelo. Eu tratava daquele cabelo, não deixava cliente sair do salão com o cabelo danificado. Tratava, muitas vezes tive surpresa, porque eu não tinha, nem sempre eu tive a experiência que eu tenho hoje para fazer um cabelo. Hoje eu não tenho medo, eu pego qualquer cabelo e faço, porque eu sei onde eu vou começar e aonde eu vou terminar. Porém, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu também fui inexperiente, eu também cursei, né? Tive que estudar muito para chegar onde cheguei, como especialista em cabelos loiros. Então, é todo um caminho que a gente segue, porém, não tem como a gente deixar de usar, né? Tanto é que tem tantas químicas, indústria química e por aí, ninguém vai deixar de usar, ninguém vai deixar de tomar um remédio antibiótico, porque o antibiótico tá cheio de química, não é verdade? Então, é a mesma coisa com o pó descolorante. O pessoal não deixa de usar o pó descolorante. Eu acredito que usa, todo mundo tem uma mechinha no cabelo hoje, dificilmente a mulher que não tem
uma iluminação no cabelo, então vai usar o pó descolorante. O importante é saber da onde você vai sair e aonde você vai chegar. Ok? Por quê? Porque a gente consegue ter essa visão. Depois de tanto treino, de tanto estudo, a gente consegue ter essa visão. Como está o cabelo hoje? É permitido fazer uma mecha no cabelo como ele está? E aonde eu vou chegar se eu fizer uma mecha no cabelo como está? Tá? Uma experiência que eu conto para vocês, que eu compartilho com vocês, eu atendi muita gente, muita cliente ao mesmo tempo, uma época no meu salão. Eu cheguei a olhar para o meu salão e ter assim 5 mulheres com mecha no cabelo e olhar para minhas auxiliares e falar para elas: e agora? Para o ímpar, vamos tirar para o ímpar para ver qual cabelo a gente vai enxaguar primeiro. Porque estava todo mundo no ponto de enxágue e tinha um lavatório. Como que você faz? E aí depois eu comecei a ver que essa quantidade não era qualidade. Então eu comecei a atender menos pessoas por dia e aumentar o meu valor, né? Foi uma opção minha, tá? Por quê? Porque você fazer um serviço rápido e pegar qualquer cabelo para fazer, você pode, tá? Você já sabe onde você vai chegar. Você pode estar tendo surpresa, principalmente usando uma química igual o pó descolorante, tá? Eu não vou deixar de usar pó descolorante nunca, não aconselho ninguém a deixar de usar pó descolorante, não porque eu falei aqui agora que é a química. Vocês precisam saber disso, que é uma química pesada. Tanto é que quando vocês... É um argumento que vocês têm. Quando a cliente chegar lá, mas porque esse produto tem petróleo, tem derivado de petróleo. Você não usa pó descolorante? Pó descolorante tem um monte de química e você usa. Por que você não pode usar um produto que tem um pouquinho de um silicone, por exemplo, sabe? Então, essas coisas, esses tabus aí que a gente tem que quebrar, né? Que são as verdades. As verdades, eu falo que é a verdade nua e crua da cosmetologia capilar, tá? E aí, voltando ao Plex, esse produto, ele tem o Plex. O que é o Plex? O Plex é um tratamento que é colocado junto com o pó descolorante para amenizar todo esse efeito que ele tem, né? De estar entrando a fibra capilar, tá tirando os nutrientes para desbotar essa fibra, desbotar essa melanina e nos trazer uma abertura de cor boa. Então, nós precisamos colocar no pó descolorante esse tratamento. Tem algumas empresas que trabalham separadamente, que tem um tratamento separado. Só que as reclamações são muitas, principalmente que segura a descoloração, e realmente segura, tá? Você colocar um tratamento dentro do pó descolorante, por quê? Vamos fazer um preparo de um pó descolorante? Coloquei 30 gramas de pó descolorante para 60 gramas de oxidante. Aí, essa é a minha mistura. O fabricante determinou que essa é a minha mistura. Porque ele fez o teste lá e deu certo, 1 por 2. Só que daí você foi e acrescentou um tratamento. Acrescentou 10 gramas de tratamento. Aquela mistura que você fez ali diminuiu a potência dela em 10 gramas. Porque você misturou outra coisa que não estava no contexto do fabricante. Não estava no experimento do fabricante. Então tá errado, tá? Você está indo contra as indicações do fabricante. Ah, mas Kelly, o fabricante, eu compro o Plex do mesmo fabricante. Ainda assim, o fabricante está errado em indicar dessa maneira, tá? O fabricante está errado por quê? Vai diluir. Por quê? Como que ele fez esse teste lá? Ele fez o teste com ou sem o Plex? Ele te deu 2 parâmetros? Não, com o Plex você tem que usar dessa maneira e sem o Plex dessa? Não, ele quer vender produto. Tá? Então, nós precisamos pensar em tudo isso. E o nosso produto, ele tem colágeno extrato de uva. Esse é o Plex. Está escrito aqui, ó. Colágeno extrato de uva. Esse é o nosso Plex, que é esses 2 tratamentos. Colágeno é excelente, é perfeito, né? Dentro da fibra capilar, ele trabalha, ele já vai deixando força para a fibra capilar, né? E preenchendo as lacunas. E o extrato de uva é um hidratante fortíssimo, ele hidrata, ele nutre. Então, isso vai nos ajudar bastante. Posso, Kelly, falar que o nosso pó descolorante, então, é hidratante, é nutritivo? Não.
Nós estamos falando de uma química. Química é química, hidratação é hidratação. Química é química, nutrição é nutrição. Química é química, reconstrução é reconstrução. Ok? Esses produtos, igual na nossa progressiva tem silicina, argan, são para ajudar a ser menos agressivo. A química ser menos agressiva. Isso. E também, no caso do pó descolorante, Sayuri, para segurar, né? Para a gente ter mais segurança para trabalhar. Porque imagina, você já tem um tratamento dentro do pó descolorante. Gente, vocês que usam, né? A Sayuri que usa o pó descolorante, vocês que estão aí que usam o pó descolorante, vocês sabem. A gente tira o pó descolorante, é maravilhoso. A gente tira o pó descolorante do cabelo, parece que fez tratamento no cabelo. Ó, olha isso aqui. Não sei se dá para vocês conseguem ver a leveza do cabelo. Meu cabelo, eu só bati um secador hoje, ó. Olha isso. Eu descolori ele sexta-feira passada. Eu descolori sexta-feira passada, fiz uma reconstrução com DTX, passei na próxima lavagem, eu fiz SOS, ficou bom, né? O SOS, e hoje eu só lavei com fios hidratados. Tá brilhoso, ele tá brilhoso. E aí hoje eu lavei com fios hidratados e como leave-in eu usei leite siliconado. E tá perfeito o cabelo, nem parece que fez descoloração, não ficou nem um pouquinho elástico, nada, nada, nada. Nem na onde tá mais loirinho aqui ficou elástico, com ele molhado. Então o pó descolorante é ótimo, podem indicar sem medo esse pó descolorante. Ah, eu uso um pó descolorante importado, que é o pó descolorante. Vou falar, a gente está em poucas pessoas aqui, né? Só 50 pessoas. Então a gente pode falar nomes, né, Marcos? Tem muita gente que usa Schwarzkopf, que é uma marca alemã. Tem muita gente que usa Alpha Parf, que é uma marca italiana. Keune, também alemã. A Keune não, é holandesa. Gente, L'Oréal é do Brasil. L'Oréal é tudo marca importada que são marcas, elas estão pagando pela marca, porque qualidade nem sempre. Algumas são iguais, sim. Eu usava, antes de eu usar chanceler, eu estava usando um pó da Schwarzkopf, mas assim, não atingia o meu desejo, ainda não era aquele que eu falava assim, esse, sabe? Eu trabalhava com ele porque eu achava que de todos os outros que eu já tinha usado, ele estava legal naquele momento. Porém, não era o pó descolorante, o melhor pó descolorante. Ele não me dava o resultado que esse pó descolorante me dá hoje, que é maravilhoso, é excelente. Então, o que acontece? Fora o custo-benefício, né? Eu já pagava num pó dessa marca 160, 140 quando encontrava na promoção, então é muito caro, né? Então, o custo-benefício que tem esse pó descolorante não tem igual. E ele nos dá uma segurança para trabalhar, ele nos dá um resultado maravilhoso. Fora que todas as marcas que são fabricadas fora do país. Gente, imagina uma marca que é fabricada na Holanda, que todo mundo é loiro. Tá fácil, né? Fabricar um pó descolorante lá. Aí arrebenta no mundo inteiro, tá? A marca comecei a vender, expandir para o mundo inteiro. Só que chegou aqui no Brasil. Vocês sabem que do mundo inteiro os cabelos brasileiros são os cabelos mais difíceis? Sabe por quê? Aqui tem muita mistura de raça. Ah, Kelly, não, os cabelos mais difíceis é o da Angola, por exemplo. São cabelos afro, não é? É tudo igual, os cabelos. Todo mundo tem cabelo igual lá. Cabelo difícil é cabelo brasileiro. Tanto é que os produtos brasileiros são os mais requisitados do mundo. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo que você vai, que você fala que é cabeleireira brasileira, você é a top das top, né? Você fala que você tem produto brasileiro. Ó, a minha amiga teve na Califórnia esses dias atrás e ela levou produto. Ela estava com produto brasileiro, inclusive ela estava com aquele com o Big Mask da tampa azul, o Big Mask da tampa azul.
E ela, uma amiga que mora lá há muitos anos, a hora que viu, falou: eu quero ela de jeito nenhum, não te dou, porque eu vou ficar sem shampoo aqui? Não. Eu te dou um shampoo da Kerastase. Ela, amiga, eu troquei lá pela Kerastase com a força da raiva, né? Vamos falar outra coisa. Por quê? Eu usei e detestei, meu cabelo não aceitou. Então, é aquilo, é matéria-prima boa, você entendeu? É matéria-prima boa que nós temos. Podem usar, podem vender sem medo, porque produto brasileiro, gente, não tem igual. Não tem igual. Deixa eu ver aqui, cabelos com 10. Qual o fundo de clareamento que consigo atingir? 1.0. Tá. O valor deu uma marca de máscara no Paraguai. Era mais de 300. Eu pedi o rótulo para ler. Tinha petrolatos. Nossos tratamentos da chanceler não tem petrolato. A máscara. Nossa. É assim mesmo. Kerastase. Não, não é todo cabelo que tem muito petrolato. Produtos para fora do país, todos os produtos, aquele, lembra que quando virou uma febre o alce tem muito petrolato, muito acabava com os cabelos, muito derivado de petróleo. E os nossos produtos, a gente trabalha praticamente 0% com petrolato. Às vezes, alguns produtos têm que ter alguma coisa assim, por exemplo, um silicone, que não tem da onde tirar ainda. Tem muita pesquisa dentro da cosmetologia que procura da onde tirar silicone que não seja do petrolato. Então, ainda assim, nós temos algumas coisas. Não podemos falar. Nós falamos que nossos produtos são orgânicos e não veganos por conta disso, tá? O produto vegano ele não tem nenhuma adição. O nosso extrato de mandioca é o único produto vegano que nós temos que não tem nenhuma adição de petrolato. Agora, alguns produtos nossos que precisa ter silicone tem, mas para ele ter um tratamento mais rápido, porque senão ele demora, o tratamento demora um pouco mais para acontecer. Então é necessário colocar, mas é muito pouco, não influencia em nada na hora de fazer uma química, que a preocupação é essa. Ter petrolato influenciar na hora da química. Então, no nosso caso, não influencia. Tá bom? E a outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, gente, qual era a outra pergunta? Se a gente tiver um cabelo preto natural, vamos falar de preto natural, porque coloração é outra coisa, a gente já vai falar sobre isso. Se a gente tiver o cabelo preto natural, quantos tons a gente consegue atingir? A gente vai conseguir atingir no máximo, chegar em um 6, tá? Assim, olha, eu já fiz, como vocês podem colocar aí, saiu o pessoal que tá aí, eu já fiz cabelo preto de fazer mecha platinada nele, né? Eu abri uma vez, chegou até o 6, eu podia colocar o pó descolorante e chegar até o 9, né? Então tem como fazer isso, tem como fazer um procedimento para fazer isso, desde que o cabelo aceite, o cabelo esteja tratado para que receba isso, tem como fazer, tá? Tem como chegar a um platinado, um preto natural, chegar ao platinado. Agora, se for coloração, aí Kelly, não coloco a mão em coloração preta, gente. A não ser que ela queira dar uma iluminada. Tipo assim, quero fazer, iluminar uns 2 tons, a coloração tem uma coloração preta, eu quero só dar uma iluminada mesmo. Aí eu faço um teste de mecha para ver se o cabelo abre. Tem cabelo preto que é tão carregado de pigmento preto que não abre nenhum tom. Não abre nenhum tom. Costumo falar para minhas clientes, vai passar preto? Vai casar com preto, vai casar com a cor de cabelo preto e depois não reclama, não queira largar. Porque senão, só a vitamina T vai ter que cortar. Por quê? Porque você começa o trabalho, você descolore, 2 tons, descolore, 3 tons, descolore, acaba com o cabelo, 3 tons, 4 tons, acaba com o cabelo, não chega no loiro. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai falar mal de você lá na outra cabeleireira, que vai pegar meio caminho andado, vai tratar aquele cabelo, vai passar outra cor no cabelo, depois vai descolorir, tudo isso falando mal de você. E ainda é capaz de colocar o antes e o depois ainda na internet para poder te prejudicar. Então, gente, eu aconselho vocês, se o cabelo for preto, faz um teste de mecha. Ela quer ser loira? Não tem como. Já fala logo, não tem como. Não tem como ser loira, tem como ser morena iluminada. Se abrir. Se não abrir,
O pigmento preto vai colocando pigmento, vai colocando pigmento. Ele chega num patamar de pigmento que não sai mais a fibra capilar. Não adianta, não sai, tem que esperar. Tem que esperar o desbotamento, tem que esperar o crescimento da raiz, ir cortando as pontas, topar, cortar, tá? A minha irmã, ela tinha o cabelo assim, Chanel, preto, e era muito carregado para ela, porque ela é clara, igual eu, tem o olho claro, então tá muito carregado. E aí ela sempre querendo tirar. Falei, Carol, se você quiser tirar o preto, a gente tira, só que você tem que cortar. Cortei o cabelo dela mais curto que o meu, assim, e comecei a tirar o preto. Ela tá loira platinada. Mas cortou. Cortou todo aquele excesso de pigmento preto de anos que ela estava passando preto, entendeu? Então, essa é a única maneira. Tirar o preto, tá? E vamos lá. Deixa eu apaguei a luz aqui, coloquei para carregar. Gente, então, o pó descolorante é isso que eu falei para vocês. É um pó descolorante que nos dá segurança, é um pó descolorante que tem plex na sua composição, é um pó descolorante que você vai poder trabalhar com muita segurança, tá? Muita segurança e vai poder entregar o resultado desejado a essa cliente. Kelly, o que eu tenho que fazer? Tem algumas dicas que eu vou dar para vocês hoje, para que vocês realmente consigam chegar no resultado desejado. Porque eu sei que, para a maior parte dos cabeleireiros, a colorimetria, a descoloração é um pesadelo. Eu viajo o país inteiro dando curso, ministrando cursos de colorimetria. Normalmente, todos os meus cursos são voltados à colorimetria. E eu sei, gente, que é o pesadelo da maior parte dos cabeleireiros, tá? Que é a parte de colorimetria. E eu também sei a dificuldade, porque eu sonhei em ser uma colorista, eu sonhei em olhar para o cabelo e falar assim, é isso que tem que fazer no cabelo. E eu corri muito atrás disso, eu fiz muito curso, eu fiz muito cabelo na prática para poder, hoje, estar ensinando sobre colorimetria, tá? Então, que acontece? Tem algumas coisas que vocês precisam sempre se atentar. Antes de eu ser colorista, eu precisava ser tricologista e terapeuta capilar, porque o tratamento é muito importante. Mas eu comecei no caminho contrário. Eu fui ser colorista para depois ser terapeuta capilar e tricologista. Tudo bem. Apanhei. Mas hoje, se for para me aconselhar vocês, aprendam tratamento aqui, eu vou ensinar tudo sobre tratamento para vocês e depois vocês começam a fazer mechas. Por quê? O preparo do cabelo é tudo, né? Você olhar um cabelo e falar assim, eu quero fazer, eu chegar um cabelo para vocês e vocês olhar aquele cabelo e aquele cabelo estiver ressecado, estiver poroso, estiver danificado, como que vocês vão entrar com um processo químico que eu acabei de falar que é o processo mais agressivo que nós temos dentro das químicas capilares, se esse cabelo não aguenta, não tem estrutura para isso? O cabelo precisa ter estrutura, tá? Eu posso fazer mecha no cabelo com progressiva? Desde que esse cabelo tenha estrutura, você pode. Esse cabelo precisa ter estrutura, tá? A cliente fez progressiva essa semana, daqui 7 dias ela vai fazer uma mecha. Mas você tratou esse cabelo antes da mecha, antes da progressiva? Eu sempre aconselho fazer ao contrário, né? Fazer a mecha e depois a progressiva. Primeiro descolore e depois entra com a selagem, né? Depois de 7 dias. Mas ele precisa ser tratado antes da mecha, ele precisa ser tratado depois da mecha e ele precisa ser tratado depois da progressiva. O cabelo ele tem que ser tratado o tempo todo. Você tem que repor água e óleo, principalmente nesse cabelo. A cliente chegou lá com o cabelo, chegou no salão de vocês com o cabelo poroso. O cabelo não tá, você tá vendo que o cabelo não tá aguentando a mecha, o cabelo tá ressecado. Você vai falar assim, olha, vamos supor, Ana, você precisa tratar esse cabelo para que eu te entregue um trabalho de perfeição, né? O cabelo tem cor, por exemplo, ela passa uma coloração 5, uma coloração 6, é possível fazer mecha? Claro que é possível, só que não esqueça que ela já tem química.
ela já tem coloração e provavelmente a maior parte das mulheres tem um botox, um selante ou uma progressiva. Então, é necessário um preparo dessa cliente. Toda cliente é única, toda cliente é especial. O resultado não vai ser igual ao outro. Então, é necessário que você analise o cabelo daquela cliente, faz uma ficha, uma anamnese, uma ficha de reconhecimento, de análise daquela fibra capilar. E veja, ó, essa fibra, esse cabelo, ele precisa de um tratamento antes. Tá? Ele precisa repor água, ou ele precisa repor óleo, ele está poroso, ele está ressecado. Ou eu vou fazer um DTX, vou entrar logo com o DTX antes de fazer a mecha, que ele vai aguentar mais. Então, é necessário você ter esse cuidado com o cabelo para que você possa entregar um trabalho de excelência para ela. Ah, mas ela chegou aqui no meu salão hoje e quer fazer mecha. A mecha normalmente é algo programado, né? Ninguém chega no salão hoje, senta na cadeira e fala, vim fazer mecha. Não, normalmente tem que ser programado mesmo por conta da agenda de vocês. Então, já se programe, já olhe o cabelo dela, peça para ela passar no seu salão. Se você consegue diagnosticar pelo celular, por uma foto, excelente, excelente. Eu faço diagnóstico por foto também. Consigo ver com o cabelo, se ela mandar uma foto sem filtro e com o cabelo só lavado, eu consigo fazer esse diagnóstico, tá? Então, façam isso, comecem a olhar, prepare a cliente de vocês. A cliente chegou no salão, ela tem que ser preparada para fazer uma mecha, tá? E você já fez uma reconstrução uma semana antes, lavei com zera, fiz uma reconstrução, ou seja, ou uma hidratação, fios hidratados, ou uma reconstrução com DTX. Tá, agora é hora de você iniciar a mecha. Pergunta para ela, você passou o que no seu cabelo quando você lavou a última vez? Ah, passei leave-in. Vai ter que lavar? Você vai ter que lavar antes de começar a mecha. Ah, passei óleo reparador de pontas. Qual óleo? Ah, foi um óleo que eu comprei na perfumaria. Esses óleos são pesados, eles queimam o cabelo. Imagina ele em contato, tem muito petróleo, é derivado de petróleo. Imagina ele em contato com o pó descolorante, vai ter que lavar o cabelo. Então, vocês precisam tomar esses cuidados para entregar um resultado perfeito. Lave esse cabelo, dá uma secadinha nele. Que delícia fazer mecha no cabelo lavadinho. Chega lá com o cabelo pingando óleo. Não faz mecha em cabelo pingando óleo. Tem que lavar, tá? Sentou a cliente na cadeira, lavou o cabelinho dela lá com zera de novo, tirou todo aquele óleo, aquela nhaca lá que estava de óleo do cabelo, o óleo que ela passou, o leave-in que ela passou, principalmente se o cabelo for enrolado, que usa muito leave-in, né? Tirou, colocou a sua cliente na cadeira, aí você prepara toda ela, secou o cabelo, vai colocar o avental, coloca a capa, prepara tudo. A última coisa que você tem que preparar é o pó descolorante. A última coisa que você tem que colocar na cumbuca é a mistura do pó descolorante junto com o oxidante. Sabe por quê? A hora que você colocar o pó descolorante junto com o oxidante, ele já vai começar a agir. Ali é uma mistura química. Ali é uma composição química. São duas químicas que a hora que elas se encontram, elas começam a reagir. Tá? Então, você prepara de pouco a pouco. Prepara o pó descolorante de pouco a pouco. Usa lá, coloca lá uma medida de pó descolorante para 2 de oxidante. A medida é essa, uma de pó descolorante e 2 de oxidante. Não enche a cumbuca, não. Prepara lá 30 gramas e vai preparando. Vai preparando. Por quê? 20 minutos, aquele lá começou a desacelerar. E ali na cumbuca mesmo, porque a mistura é ali, não é a hora que você coloca no cabelo. Ele começa a agir ali. Não é a hora que você coloca no cabelo. Então, ele é o último produto que tem... É a mesma coisa a coloração, viu, gente? Vocês só preparam a coloração a hora de passar na cabeça da cliente. A hora de passar na cabeça da cliente, vocês preparam a coloração, porque a coloração tem um tempo, todo um tempo de ação. Se você deixar ela na cumbuca, ela vai oxidar. Ela vai perder alguns momentos ali, tá? Você só faz a mistura a hora de estar passando no cabelo. Então, essas são algumas dicas que eu dou para vocês, assim, que são essenciais para você ter um trabalho de excelência, uma alta performance na descoloração.
E, claro, depois que você... Gente, se vocês fizerem tudo isso que eu falei para vocês agora, a hora que vocês terminarem essa mecha, vocês não vão precisar nem fazer uma reconstrução. O cabelo já vai estar perfeito. Você vai lavar e condicionar ele com fios hidratados, por exemplo. Entenderam? Porque você não vai ter um cabelo elástico. Ainda assim, se você tiver essa surpresa, nós temos o DTX que salva esse cabelo, tá? Então, é necessário fazer uma preparação desse cabelo. Sempre, 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 sempre. Tudo que vocês for fazer, prepare o cabelo antes, seja progressiva, seja uma descoloração, seja uma coloração, prepare o cabelo de vocês antes. Isso é importantíssimo, tá bom? Então, vamos agora, já são 21h53, falei que ia ser super breve hoje, né? Mas, vamos lá. Vamos agora falar de oxidante, tá? O oxidante, o que é um oxidante? Um oxidante, antigamente a gente usava muito o termo água oxigenada, né? Hoje não usamos mais esse termo. Por que não usamos mais esse termo? Porque a água oxigenada ficou aquela lá de farmácia, que ela não tem estabilidade, que ela é para machucado, né? Que tem uma diferença de estabilidade. É um agente estabilizador que é colocado dentro do oxidante e ela se torna mais cremosa também com emulsificante, tá? Tudo isso tem na fórmula do oxidante. Para que ela se torne esse oxidante aqui, que é uma linguagem profissional. Então, vamos lá. O que é o oxidante? O oxidante, ele é um H2O, que é a nossa água, simplesmente a nossa água. Todos os oxidantes são iguais, não tem fabricação diferente, tá? Então, o oxidante é tudo igual. Vou explicar qual a diferença um pouquinho a diferença que tem. Então, vamos lá. O oxidante é o H2O, só que a nossa água é H2O. Ele tem 2 átomos de oxigênio a mais. Então, o oxidante é H2O2, tá? Que esses 2 átomos de oxigênio que nós temos a mais dentro do oxidante é que na hora que você mistura ele ou no pó descolorante ou na coloração, ele se desprende, esses 2 átomos de oxigênio se desprende, se une com a composição que eu falei para vocês, que tem o pó descolorante, que é o persulfato, o hidróxido de amônio principalmente, e começa a reação química, que é ela que vai definir, aí entra o que é a volumagem. Se eu tiver um oxidante que ele tem 10 volumes, qual a porcentagem daqueles 2 átomos de oxigênio a mais que ele tem? Aquilo lá é a porcentagem de 3% no 10, de 6% no 20, de 9% no 30 e de 12% no 40. Então, aquilo lá é a porcentagem de oxigênio a mais que tem, que a hora que misturado com a outra química, ele vai dar uma rapidez menor ou uma rapidez maior no processo, tá? Se eu colocar um oxidante, esse daqui é de 40 volumes, de 12%, ele vai ter 12% de oxigênio a mais na água. Então, a velocidade dele vai ser de 12%. Se eu colocar de uma volumagem de 10, vai ser de 3%. Então, o de 10, ele vai abrir um tom e meio. Eu falo que ele chega a abrir até 2 tons, o de 10. O de 20, ele vai abrir de 2 a 3 tons. O de 30, ele vai abrir de 3 a 4 tons. E o de 40, eu falo que tem alguns cabelos, se tiver coloração, ele abre 3 tons, no máximo 5 tons a gente consegue abrir com um pó descolorante, um oxidante de 40. Kelly, então, se o oxidante de 40 abre mais tons, eu vou logo no oxidante de 40. Só que a velocidade dele é grande. Você consegue trabalhar na mesma velocidade que ele vai ter abertura? Esse é o problema. Eu sempre comparo, vamos supor, você tem uma parede, né?
Você não quer derrubar aquela parede, só que você tem um Fusca e uma Ferrari. Se você acelerar a Ferrari, você está perto dela, se acelerar a Ferrari, você chega na parede? Rápido, não chega? Só que você derruba a parede. Vai chegar numa velocidade muito alta. E com o Fusca, você chega? Vai chegar, vai demorar um pouco, mas você vai chegar. E não vai derrubar a parede, porque a intenção não é derrubar a parede. Entenderam a diferença? O 40, se você trabalhar na velocidade dela, se você for puxar uma mecha rápida, não tem, claro que não tem oxidante melhor. 40 vai abrir muito rápido, vai chegar no tom desejado, vai ser maravilhoso. Trabalhei muito com oxidante 40 e trabalho até hoje. Mas é a rapidez. Ali é muita prática. Se você adquiriu essa prática e consegue fazer um cabelo, uma descoloração rápida, então pode usar o oxidante 40. Eu ensino sempre minhas alunas, principalmente de curso básico, a iniciar usando oxidante de 20, tá? Não tem problema se você usar oxidante de 20 aqui e de 30 aqui, né? Não tem problema. Eu tenho aluna que gosta de usar o contrário, ela usa de 30, e aí aqui que elas acham que é muito rápido e tem perigo de manchar, elas usam de 20. Eu acho muito engraçado isso, mas dá certo também. Por quê? Porque aqui o cabelo é mais quente, né? Então vai chegar normalmente na mesma descoloração. Mas a maior parte começa com oxidante de 20 e termina com de 30. Tá certo também, tá ótimo. Então o oxidante ele serve para isso, para definir quantos tons você vai abrir no cabelo. No caso da coloração é outra maneira. O oxidante serve para você, na velocidade também de cobertura. Por exemplo, vai cobrir um branco, tem que usar um oxidante de 20. Se eu usar um de 10, Kelly, você vai ter menos velocidade, então vai ter menos cobertura de branco. Pode ser que dê transparência. Na nossa coloração, que é sem amônia, dá super certo usar oxidante de 10. Mas para quem tem até 30%, 40% de cabelo branco. Depois eu já aconselho usar o 20 também, tá? Então é isso. O oxidante, na parte da descoloração, ele serve para definir quantos tons você vai abrir da fibra capilar. Quantos tons você vai tirar da melanina do cabelo. Então é essa análise que você tem que fazer. Ela tá com o cabelo 5. Quantos tons que eu preciso? Vamos supor, tá? Que você abriu, você colocou lá o pó descolorante, colocou o 30. Aí, abriu, você colocou o oxidante 30, abriu 3 tons desse cabelo. Abriu 3 tons do cabelo, você fala, não, Kelly, mas 5, 6, 7, 8. Mas eu quero chegar no 10. O que eu tenho que fazer? Se você tem que chegar no 10, você vai colocar de novo. Gente, pode passar. Vamos supor, você fez uma mecha, está fazendo uma mecha, aquela mecha, aquele pode você olhou, o pó descolorante não abriu, já deu 45 minutos, repassa. Deu 45 minutos, repassa por cima mesmo. Aquilo que está lá já parou de agir, não vai mais agir. Não se preocupe, não está mais agindo. Repassa. Vai lá, faz a mistura, mas eu preciso abrir só mais 2 tons. Coloca de 10, então, coloca de 20, tá? Não coloca de 30 de novo, porque daí você vai danificar muita fibra. Antes de você repassar, claro, você vai ver se a fibra aguenta. Ela aguenta? Ela aguenta. Então, eu vou repassar o pó descolorante. Se ela não aguenta, você vai ter que falar para a cliente. Consegui chegar no 8. Tá bom? Então, é isso. Perguntas? Vamos lá. Tem perguntas no chat? Deixa eu dar uma olhada. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada, Suzana. É verdade, Suzana. Ai, que bom, que bom. Fico feliz. Eu amo colorimetria. Adoro ensinar também. Preto. Sobre a coloração. Pode responder hoje? Posso, claro. Pode perguntar, Jaque. Faça a sua pergunta. Quem tiver mais pergunta, pode colocar no chat também.
E vamos lá. Qual fundo de pigmento da nossa coloração? Responder. Vamos lá, primeira pergunta do Kojak. Kojak perguntou qual o fundo de clareamento da nossa coloração. Kojak, essa semana eu me deparei com essa pergunta. Fazia tempo que não me perguntavam. Quando lançou a coloração, perguntavam bastante. Peraí. Um pouquinho de água. E aí, o que acontece? Eu vou explicar algo para vocês também, que é outro mito, tá? Mitão esse, viu? Eu falo que assim, eu assisti diversos, inúmeros cursos de colorimetria, foram muitos. Obrigada, Carlinho. Foram muitos cursos de colorimetria. O que acontece? Os fabricantes, eu acho que por falta de sabedoria também, que né, a gente vai aprendendo todo mundo junto e vai expandindo as pesquisas na área. Hoje a gente tem mais acesso, então facilitou bastante. A internet ajudou muito nessa questão, né, de estudo, de acesso. Então, mas antigamente a gente ia, como a Suzana falou, a gente ia no curso de colorimetria, eles só ensinavam divisão de mecha, não ensinava nada teórico na questão de química mesmo em si, né? E aí, o que acontece? Quando eu me deparei na fabricação em uma outra empresa que eu trabalhei, na primeira empresa que eu fiz, obrigada, gente. A primeira empresa que eu fiz meu curso técnico, eu fiz um laboratório muito extenso de colorimetria nessa empresa. A gente fazia esse laboratório dentro da fábrica, passava 5 dias dentro de fábrica. E aí eu acompanhei toda a fabricação da coloração. E o que acontece? Os pigmentos, todos os pigmentos, eles entram em color dentro do tubo de coloração, né? Eles são todos incolores, tem os percussores de cor, tem os acopladores da cor. Então, não tem como ter um fundo de clareamento. E aí eu comecei a questionar o técnico master lá na época, o fabricante também, que estava junto, porque todo mundo fala sobre esse tal fundo de pigmento, fundo de clareamento, né, da coloração. E aí ele me respondeu o seguinte, ele falou, Kelly, na época só existia coloração com amônia, não existia nenhuma coloração permanente sem amônia, né? Só tonalizante de coloração com amônia. Como a coloração ela é à base de amônia, amônia clareia cabelo. E aí, alguns fabricantes colocam uma quantidade de amônia muito alta. E quando colore um cabelo que seja de qualquer cor, por exemplo, de 4.0, que era para ficar uma cor bem apagadinha, né? Então, quando colore o cabelo de 4.0, por ter amônia e usar um oxidante 20, ele ainda clareia um tom. E aparece o fundo de pigmento vermelho. Né? Que o fundo de clareamento do 4 é vermelho, do 4 é vermelho, do 5 é vermelho, do 6, do 7, é tudo vermelho. Então, como eles colocavam muita amônia nas coloração, aparecia esse fundo de pigmento, esse fundo de clareamento. Então, não era pigmento da coloração, era o fundo de clareamento que trazia esse avermelhado. Só que os fabricantes colocavam na nossa cabeça que era o fundo de clareamento da coloração. E realmente era, não estava mentindo, né? Pensando bem, não estava mentindo. Mas é por causa do excesso de amônia que tinha essas colorações, entende? E aí os fabricantes que usavam menos amônia tinham um fundo de clareamento de uma cor mais natural. Aonde começaram a falar, não, meu fundo de clareamento da minha coloração é violeta ou é azul. Normalmente os importados falavam que era azul, os brasileiros violeta. Entendeu? Olha o tamanho do mito que foi criado em cima da coloração. Então, no começo, quando começaram a me perguntar, quando era representante, eu não ia conseguir explicar tudo isso para o representante e ele passar o pior, não era eu explicar, era ele passar para frente isso. Aí eu comecei a falar, fala que é violeta, porque é o que ela queria escutar, fala que é azul, porque é o que ela queria escutar, e eu garanto que nossa coloração não abre fundo de clareamento, isso não vai acontecer.
Entendeu, Kojak? Entendeu, pessoal? Então, é isso. Nenhuma coloração tem fundo de clareamento. Nenhuma. Os pigmentos são colocados exatamente da cor que está propondo a ser colocado. Nada mais, nada menos. O que diferencia é a quantidade de amônia que tem. Tá bom? Esse mito também está desmitificado, né? Vamos lá para a próxima. Já tem argumento, né? Isso é muito bom mesmo. Vamos lá. Você matizou suas mechas. Matizei com 989. 989 da nosso tonalizante, oxidante 5. E depois passei o nosso roxinho, a máscara matizadora. Eu percebi que o tratamento é fundamental, antes, após e depois de qualquer procedimento químico. Isso mesmo, Cássio. Isso mesmo. Fundamental. Eu estou apaixonada por esse curso. Ah, que maravilha. Obrigada, Mil. Esfumado de raiz? Tá. Ah, obrigada, gente. Posso fazer uma hidratação, uma reconstrução no mesmo dia que for fazer mechas? Pode. Lavo o cabelo, aplico a hidratação, a reconstrução, deixo agir. Isso, pode fazer. Se não tiver outro jeito, pode fazer. Sabe por quê? O importante é você repor, você colocar ali coisas boas, mesmo que você vai tirar depois, mas você colocou. Ele não tá oco, tá? Você não tá trabalhando com cabelo oco. Você tá trabalhando com cabelo que tem vida, que tem nutriente ali, mesmo que for para ser tirado, mas tem. Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. A Sheilinha pediu para mim explicar sobre raiz esfumada. Sempre quando a gente vai. A gente tem um problema muito sério com a coloração, é que a gente não tem coloração com amônia, né? Porque a coloração com amônia, no 4, ela ainda manchava, ela deixava um fundo de clareamento avermelhado, né? Mesmo que a gente fumasse com 4. Esfumar raiz, gente, vocês vão usar 989, louro médio perolado. Para esfumar raiz, vocês nunca vão esfumar raiz com coloração, com oxidante 20, 30, não precisa. Por quê? Normalmente essa cliente, ela tem, se ela tiver cabelinho branco, né, vai precisar da cobertura, mas o nosso dá com 10, aí vocês usam 10. Se ela tiver cabelinho branco, você já vai aproveitar para cobrir os cabelinhos brancos dela também, usa o oxidante de 10. Qual a melhor cor para esfumar raiz? Eu gosto muito da 5.0 com a 5.1. Por quê? O 1 maqueia, né? Apaga, então fica uma cor lindíssima. Ou se ela quiser bem escuro, usa o 4 com 5.1. Fica perfeito. Tá? E agora, se ela não tiver cabelo branco, você for só esfumar porque ela quer a raiz esfumada ou porque você quer tirar alguma imperfeição das mechinhas que ficou, usa um oxidante 5, com a mesma, sim, ou 5 com 5.1 ou 4.0 com um pouquinho de 5. Não precisa ser metade. Se for 5 com 5.1, meio, tipo assim, 15 gramas, porque 30 gramas dá para esfumar uma raiz toda. 15 gramas de 5.0, 15 gramas de 5.1. Agora, se for 4.0, coloca 20 gramas de 4.0 e só 10 gramas de 5.1, tá? Fica um esfumado lindo de raiz, muito natural. Bem natural mesmo. Fica perfeito, tá, Sheila? E mais alguma pergunta? 989, loiro médio, claro, fica lindo também, né? O 889. Pessoal, acho que é isso então, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Cadê as fotos? Vamos tirar foto. Já tirei uma aqui, vamos abrir. Eita, povo linda. Ai, Sheila. Regi. Vejo a hora de encontrar vocês pessoalmente. Aline, Carlinhos, Adriana.
José Carlos, sempre aqui presente também. Ótimo. Gente, obrigada pela participação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no site. Qual a numeração de coloração eu preciso ter para começar a trabalhar com mechas? Tá. Boa noite. Obrigada, obrigada, obrigada. Suzana, me chama no PV, que eu passo para você uma listagem de coloração. É bom para você, tá bom? Quem quiser me chamar lá também. No coração de vocês, ótimo final de semana. E quinta-feira estamos de volta. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Boa noite a todos.